Saiu uma notícia que está tomando aí todos os portais de tecnologia, que é bem importante, que é a implementação de inteligência artificial e que 95% dos projetos de AI estão falhando nas grandes empresas. Vamos dar uma olhadinha nessa notícia, eu acho importante. Eu tenho um pouco aqui para contribuir nessa visão, porque eu trabalho muito com inteligência artificial no meu dia a dia. Fazemos implementações, testes e levamos coisas até produção com sucesso. Claro que tem coisas que a gente testa rápido, falha, a gente já faz adaptações ou descarta. Mas eu queria contribuir com essa notícia. Deixa eu trocar aqui, ó. 95, eu tô no Tech Blog. 95 dos projetos de AI generativa fracassam nas empresas, aponta o MIT. Aqui no relatório MIT mostra que apenas uma pequena parcela das iniciativas de AI generativa gera impacto real nos negócios, apesar da corrida tecnológica, né? Então, apesar de todo esse boom, toda essa bolha, porque eu também considero uma bolha, depois eu explico um pouco sobre isso. A inteligência artificial generativa tem atraído forte atenção de empresas em todo o mundo, isso é fato, né, acho que todo mundo está até meio de saco cheio de escutar isso todo dia. Mas os resultados concretos ainda são raros. Um estudo aqui da iniciativa Nanda, o MIT, revela que 95% dos projetos corporativos não alcançam ganhos relevantes em receita e eficiência, ou seja, não dá retorno para a empresa. O levantamento é baseado em entrevistas aqui com 150 executivos, a pesquisa com 350 funcionários e análise de 300 implementações públicas, e mostra que somente 5% das iniciativas conseguem acelerar a geração de receita de forma expressiva. Na maioria dos casos, os projetos ficam estagnados ou apresentam efeitos marginais sobre os resultados financeiros, que pode ser falta de conhecimento técnico, uma expectativa falsa gerada em cima daquele levantamento e daquela implementação, e não foi feito um estudo, muitas vezes, de realmente o desenvolvimento, e dentro de uma empresa, dependendo do tamanho dela, toda a complexidade e às vezes regulatória também para implementar certas coisas, podem gerar essa frustração. Mas o meu sentimento aqui um pouco com relação a isso é um pouco aonde você está colocando o seu esforço na IA generativa aqui nos seus agentes, enfim, nos processos. Por que tantos projetos de AI generativas falham? Vamos dar uma olhada. Segundo o Atid, acho que é assim que lê, pesquisador do MIT e autor do relatório, o principal entrave não está na capacidade dos modelos de AI, mas na forma como elas são aplicadas. Tá vendo? Eu falei um pouco disso, eu não tinha lido essa matéria, tá? Tô lendo com vocês aqui a primeira vez. Muitas empresas atribuem a dificuldade a questões regulatórias. Ó, isso aqui eu vivo no meu dia, tá, galera? Eu tô numa grande empresa financeira, então, assim, eu sei e é justamente isso. Ou limitações técnicas, acabei de falar. E eu vou falar para vocês, eu já tô nesse mundo de AI 3 anos ou mais. Acho que 3 anos. Mas o estudo aponta como eu estava falando, né, eu tô aqui nesse mundo aqui de há 3 anos, isso daqui é a maior dificuldade, porque não é quando você vai olhar para um processo, que você quer otimizar, você quer trazer ganhos com AI, não é somente você pegar o seu agente ou pegar a sua LLM, né, plugar ali que é bala de prata, vai sair resolver. Isso aqui tem coisas dentro da engenharia de software, como olhar para processos e otimização de processos de tecnologia não pode ser colocado de lado. Então isso é um ponto aqui bem importante. E a questão de limitação técnica com AI, primeiro é você olhar para esse mundo grande de soluções de AI, olhar para dentro da sua empresa e o que que você vai colocar ali dentro. Sem contar com todas as inovações de AI que nascem todas as semanas. Hoje um projeto ali, um app, um LLM tá bombando, aí você vai lá, faz todo um esforço e dependendo da empresa onde você trabalha, toda a regulamentação, você tem entraves ali que tem uma lentidão para implementar aquilo dentro da sua empresa e segundo, treinar a sua equipe para entender aquela solução, e se isso demora muito, hora que você, né, tem todos os go, todos a bandeirinha verde,
aquela solução já não atende ou tem uma melhor que, cara, você implementando vai ganhar muito mais tempo. Então, tem todo o pequenas análises que você precisa fazer dentro da sua empresa, o que que você pode acelerar questões regulatórias, acelerar e colocar processos, olhar para o seu processo para acelerar isso, para que você tenha ganhos reais e treinamento constante das suas empresas aqui, da sua empresa. Pessoas que estão olhando realmente para isso, monitorando isso daqui e conseguem trazer de forma rápida, olhando para processos, claro, as implementações que precisam ser feitas. Vou continuar aqui, né? Mas o estudo aponta como fato decisivo as falhas de integrações. Estou falando nos processos internos. Cara, eu tenho muita experiência com isso daí. Muita experiência mesmo. Esse é o maior problema mesmo. Isso aqui é muito forte. E se você não olha para isso daqui, você não vai ter sucesso com AI, com, com agentes, enfim. Você vai ter muita dificuldade, vai sangrar. E dependendo do tamanho da sua empresa, você vai perder muito dinheiro, muito esforço e não vai trazer resultados. Aí você vai falar que agentes não funcionam, inteligência artificial não funciona e não é nada disso. E aqui, né, enquanto ferramentas como o ChatGPT se mostra úteis para o uso individual, sua aplicação em grandes organizações esbarra em obstáculos. Elas não se adaptam automaticamente a fluxos de trabalho, foi isso que eu falei. Não se adapta, né? Tenta plugar lá achando que, o ChatGPT, outras, né, soluções aqui de AI vão resolver. Não vai, galera. Você precisa treinar, adaptar, entender contexto, né? Contextualização de agentes é muito importante e se você não faz isso, não vai. E elas não se adaptam automaticamente a fluxos de trabalho específicos, nem aprendem com os sistemas corporativos. E não aprende mesmo, tá? Isso leva a um vazio de aprendizado que impede avanços consistentes. Outro problema está na destinação dos investimentos. Mais da metade dos orçamentos voltados aqui para a IA generativa está concentrado em vendas e marketing. Para mim, isso aqui é outro erro. Mas enfim, eu vou comentar. Mas o MIT identificou que o maior retorno ocorre em áreas administrativas e de suporte, como automação de processos internos, redução de custos, terceirização e otimização de operações. Bom, então, o que diferencia os projetos bem-sucedidos? De acordo com a pesquisa, empresas que recorrem a fornecedores especializados e estabelecem parcerias têm taxas de sucesso de cerca de 67%. Já aquelas que optam aqui por desenvolvimento internamente, desculpa, suas próprias soluções alcançam resultados positivos em apenas um terço dos casos. Esse contraste é relevante especialmente em setores como o financeiro, onde muitas organizações têm tentado criar sistemas proprietários em 2025. Os dados do MIT sugerem, no entanto, que a adoção de soluções externas costuma ser mais eficaz e menos sujeita a falhas. Se você for olhar, tem um pouco de verdade, né? Porque quando você olha para dentro da empresa, você quer trazer o desenvolvimento interno, e dependendo do nível de conhecimento da sua equipe, você vai ter aqui primeiro a adoção. Então, trabalhar a cabeça das pessoas para essa nova realidade. E isso é algo realmente. Deixa eu trocar de câmera aqui, a gente fala melhor. O que que acontece? Primeiro tem a adoção. Tudo tem o trabalho de adoção na cabeça das pessoas. Então, primeiro, você tem que trazer o valor para sua equipe de que isso vai realmente trazer ganhos para a empresa e para ela. E você, principalmente inteligência artificial, eu vejo que no primeiro momento, e ainda até hoje, existem pessoas que relutam em colocar isso no seu dia a dia porque pensam, isso aqui vai tomar o meu emprego. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, não vou perder muito tempo aqui, só salientando aqui a minha opinião. Você não vai perder o seu emprego porque você implementa inteligência artificial. Você vai perder seu emprego porque você não entende e não vai lá ser um especialista de inteligência artificial na sua área, né? Na sua realidade. Então, enfim, dito isso, primeiro você tem que trabalhar a adoção, depois olhar para dentro, especializar a sua equipe e no que você quer fazer. E isso, muito das inteligências artificiais em empresas, consultorias venderam aí, né? Que, coloca inteligência artificial aí que vai sair resolvendo tudo, é bala de prata e tal. Não é. Você viu ali, o MIT falou, não se adapta de primeiro momento dentro dos processos da empresa. Você precisa treinar a IA, contextualizar ela,
colocar processos, refinar os seus agentes, as suas LLMs, seus, bases de conhecimento que a gente chama de Knowledge Source ou, eh, KB, né. Assim, galera, vocês precisam entender que não é do dia para a noite. E claro, quando você traz uma consultoria ou uma empresa especializada, e tem até outros estudos que dizem, né, que por que que algumas startups saíram do zero a milhões? E a maioria delas é porque se concentrou em um problema, em um ponto específico, gerou uma ferramenta, criou uma solução de AI para aquele ponto específico. Ela não é generalista, não olha para o todo. Então, isso é um ponto positivo. Então, se você tem, né, startups, empresas que olham para pontos específicos e você vem, traz para dentro da sua empresa, o sucesso de implementar é muito maior, porque ele já tem aquela expertise. E aí vão treinar, muito provavelmente, a sua empresa, se você contratar isso, vão especializar a sua equipe para trabalhar com aquela solução. Não há muito de novo nisso se você olhar para trás da engenharia do software, né? Empresas que desenvolviam aplicativos especializados, vinha, treinava, especializava a sua equipe, enfim, sucesso, muitas das vezes. Aqui não foge muito desse conceito antigo, tá? Não vejo muita diferença. Se tiver, por favor, deixe aqui nos comentários o que eu não estou enxergando. Vou dar um exemplo aqui de algo que uma das coisas que eu posso comentar aqui, que foi implementado recentemente e a gente vem testando num processo interno. Eu trabalho em uma das frentes com open source. Então imagina só numa empresa privada onde há mais de 15 mil funcionários na tecnologia e você precisa trazer inovação para dentro da empresa. Só que você não pode barrar. Só que você tem questões regulatórias. Lembra lá da matéria que falava de regulamentação? Então, open source. Como que a gente garante trazer open source para dentro da empresa sem riscos? Cara, isso exigia aqui da equipe um grande esforço. Solicitar chamados, analisar repositórios, ver licenças, riscos, aí é compra, jurídico, compliance. É um processo moroso, dói. E aquilo que eu falei, dependendo quando você aprova aquilo, quando você coloca para rodar, já passou. Passou o momento, já não acontece, já não é mais, não tem o valor, o impacto que traria naquele momento, né, de que você queria implementar aquilo. Eu particularmente construí um agente que consegue olhar, né, eu treinei ele, né, na visão de open source, pluguei ele fora da empresa em fontes confiáveis de open source que sempre trazem ali, novidades com relação a alterações de regulamentação de open source, tanto dentro quanto fora do país. A gente chama disso de web scraping, eu fico lendo essas fontes externas e constantemente o agente ele fica ali, né, fresco. Claro que eu treinei ele com regulamentações internas da empresa, então eu bato fora, bato dentro, faço toda uma análise ali. Quando vem a requisição de um software, a gente bate num repositório Git para ver quais as licenças open source que esse aplicativo está plugado, né? Ele foi disponibilizado, e com isso a gente consegue em segundos dar um go, no go aqui, ou um go com ressalvas, com um fluxo, né, que antes era com pessoas, todo com inteligência artificial. Isso economiza muito tempo aqui dentro da empresa, muito tempo. Mas assim, e aí está sendo implementado. E aí eu não paro mais a minha equipe para olhar esses chamados, e sim se concentrar aqui, de repente, a gente colocou alguns thresholds ali, algumas licenças que precisam de uma análise com mais cuidado, mas a grande maioria passa com inteligência artificial. Ele está sendo testado, implementado recentemente, a gente vai colocar outras automações, mas assim, é um exemplo aqui de sucesso. E por que que eu falei de marketing ali, pessoal de vendas? Não que a AI, a inteligência artificial não possa trazer benefícios para marketing e venda, mas no meu ponto de vista, se você olhar para o seu back office, você vai ter ganhos inicialmente muito mais rápidos, a sua equipe vai ser treinada e tem mais conhecimento ali no back office para automação do que você ir para o front, que é a parte de marketing e venda ali. Lembrando, não é que eu não vejo vantagens, mas o seu back office vai ter resultado muito mais rápido inicialmente do que lá na frente. Beleza? Pessoal,
Espero ter ajudado aqui um pouco com essa análise, eu acho interessante essa notícia. Por favor, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal se você não está inscrito ou inscrita, vou de aqui embaixo, dá uma olhadinha se você está inscrito ou inscrita, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, por favor, comente aqui para a gente continuar esse debate, eu queria saber como é que está a implementação aí onde você trabalha, se vocês estão olhando para IA, tem essa dificuldade, tem fracasso, quais são a sua percepção desses fracassos, se houve, e sucesso também, se você teve sucesso, deixe aqui nos comentários. Vou deixar aqui um vídeo sobre a AI na área da medicina. Postei recentemente, dá uma olhada que é bem interessante. Queria saber sua opinião também, beleza? Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.